começa a ter períodos de erupção e antes dessas erupções há a presença de objetos estranhos. Luzes à noite, objetos de dia e prateados em forma de discos ou de esferas. Sem uma resposta definitiva, câmeras fotográficas e de vídeo constantemente captam esses estranhos fenômenos. Existem muitas teorias, mas ninguém conseguiu explicar o que são essas manifestações que acontecem ao redor do vulcão. Um grupo de caçadores de OVNIs decidiu subir a um refúgio próximo ao topo do vulcão, a mais de 4.000 metros de altura, e passar a noite lá para procurar respostas. Utilizando tecnologia de ponta e uma disciplina incansável na hora de analisar os dados, os vigilantes do céu estudam os fenômenos relacionados ao vulcão há anos. Bem, companheiros, nós estamos aqui em Passo Cortés. Temos o vulcão aqui à minha esquerda e à direita temos Lestla-Ciguata. Vamos nos dividir em grupos. 5 olhando para o Popocatépetl e 5 olhando para o Lestla-Ciguata, cobrindo todos os morros e os bosques. E a cratera. É primordial observar a cratera e a base dela, porque os objetos aparecem nesse perímetro e desse lado vamos cobrir toda a cabeça, o peito e os pés do Lestla-Ciguata. Atentos a diferentes elementos, os caçadores começaram a sua missão na montanha, tentando descobrir o que são esses fenômenos e qual sua explicação. Mas não imaginavam que seriam testemunhas de um evento que foi analisado por vários especialistas. Entretanto, eles não conseguiram achar uma explicação. Os cientistas debatem sobre o que poderia ser esses inexplicáveis e muitas vezes trágicos eventos. Enquanto alguns acreditam que se trate de uma busca por dar sentido aos fenômenos naturais, outros acham que estamos sendo estudados. O que se esconde por trás da relação entre os avistamentos de OVNIs e as tragédias naturais? Na madrugada de 27 de fevereiro de 2010, ocorreu no Chile um dos terremotos mais devastadores da sua história. Esse abalo sísmico teve uma intensidade de 8,8 graus na escala Richter e causou numerosas mortes e muita destruição. Algo que chamou a atenção da imprensa e dos cidadãos com o passar dos dias foi o número de avistamentos de fenômenos OVNIs que apareceu e foi registrado horas antes e durante a tragédia. Existe alguma relação entre os dois fatos? Há alguma explicação científica para os estranhos fenômenos registrados naqueles dias? O que as testemunhas viram naquela noite? Por que muitos deles acreditam que esses fenômenos salvaram as suas vidas? Maria Jimena Pereira é uma reconhecida cantora chilena. E na madrugada anterior ao dia do terremoto, seria testemunha, junto com sua empresária, de uma experiência a qual não existe explicação. Essa época do ano é quando eu tenho mais trabalho, porque são muitos festivais. Então eu vou de uma cidade para outra todos os dias. No dia anterior eu tinha estado no sul. E quando eu voltava, depois do show em Santiago, quando eu viajo eu fico olhando o que está acontecendo na estrada. E obviamente eu olho para o céu. Havia uma lua maravilhosa naquela noite. De repente, ao redor da lua, eu vejo pequenas luzes que começam a se mover. E de repente ela me pergunta, Paloma, o que há ao redor da lua? Eu olho e havia 2 ou 3 luzes. Eu disse que parecia que estavam dançando ao redor da lua. Parecia que dançavam. Nos chamou a atenção que elas não paravam e ficavam por muito tempo. Acredito que dirigimos mais ou menos uns 10 minutos olhando isso. Era estranho porque as luzes se moviam nessa direção. Eram 2 ou 3, de repente apareciam e desapareciam. Maria Jimena e Paloma não conseguiam compreender o que estavam vendo e decidiram parar o carro para poder ver melhor o que acontecia e tentaram filmar as luzes com seus telefones celulares. Nos surpreendeu, porque não podia ser um avião, porque um avião não se move assim, e essas luzes apareciam e desapareciam.
várias vezes, e sempre ao redor da Lua. Vimos muitas estrelas cadentes nas estradas, alguns planetas quando conseguimos, algumas estrelas brilhando. E nunca tínhamos visto algo assim, que fosse tão rápido, como um movimento particular que de repente desaparecesse. Maria Jimena e Paloma contemplavam o céu sem conseguir acreditar no que viam. Mas antes que pudessem filmar as luzes, elas desapareceram na frente delas. Nesse mesmo sábado, poucas horas depois, Andrés Yáñez também seria testemunha de uma experiência inexplicável, que, segundo ele, salvou sua vida e de sua pequena filha. Estávamos em família, aproximadamente em 12 pessoas. Estávamos assistindo o Festival de Vinha. Eu me aproximei da sacada do apartamento. Saio na sacada para fumar um cigarro. Venho até aqui. Vejo o que considero ser a Lua, até ter dúvidas, porque começou a crescer, digamos assim, a tomar dimensões pelo menos 4 ou 5 vezes mais do que o tamanho original. Muito, muito brilhante, muito intenso. Ficou um tempinho parado, com movimentos muito lentos, uma espécie de vibrações. Bum! Gira assim e desaparece. Isso durou uns 12 segundos. Eu fico com essa sensação, muito estranha, que eu não podia defini-la com uma palavra certa, uma palavra exata. Tomo um pouco de ar e entro. E eu digo para as pessoas que eu acredito que algo grande vai acontecer. Tenho essa intuição, não sei porquê. Não me perguntem porquê, mas eu tenho essa sensação dentro de mim que alguma coisa vai acontecer. Existe uma relação entre a presença OVNI e o terremoto ocorrido naquela madrugada? Se trata de uma confusão por causa do próprio efeito sísmico? Ou foi algo inexplicável para a ciência que veio nos avisar sobre a catástrofe iminente? Na noite de 27 de fevereiro de 2010, aconteceu um trágico terremoto no Chile, que deixou como resultado centenas de vítimas fatais e grandes danos materiais. Muitas pessoas denunciaram e registraram a presença de OVNIs na véspera do terremoto, inclusive enquanto ele acontecia. Houve uma tentativa de nos avisar sobre esse fenômeno para alertar as pessoas sobre a terrível catástrofe, como afirmam muitas testemunhas? Ou se tratou de um evento que pertence a esse tipo de manifestações da natureza, mas que a ciência ainda não consegue explicar? Os depoimentos sobre o que houve naquela noite poderiam nos ajudar a compreender o que aconteceu ao redor dos OVNIs e dos fenômenos naturais. Andrés Yáñez foi uma das testemunhas desse evento. Ele estava reunido com sua família quando viu uma estranha luz no céu de Santiago do Chile, que lhe chamou a atenção e que o fez deixar o local imediatamente. Afirmam terem visto algo estranho nos céus de Santiago, mas dizem que era algo terrível. Com certeza era algo terrível. Confuso pela experiência, decidiu avisar o resto dos presentes do que estava acontecendo, sem saber que a sua decisão salvaria a sua vida. Fui procurar minha filha, que naquela época tinha 3, 4 meses. Pego ela nos braços, começa o terremoto. Pego ela nos braços e começa o terremoto. O terremoto durou mais de 3 minutos, um dos mais devastadores da história do Chile, causando temor aos que o presenciaram, provocando também várias mortes e muita destruição. Um terremoto muito grande, de 8,8. Eu senti todo o tremor, porque eu estava justamente na região do epicentro. Nunca tinha sentido algo parecido. Na verdade, eu tive a sensação de que seria o fim do mundo. Uma sensação horrível. Nunca mais quero passar por algo assim. O hotel veio abaixo. Eu acho que nos salvamos por milagre. Foi uma grande experiência. É super interessante o ponto de vista psicossociológico. Ver como uma pessoa contempla um fenômeno de origem estranha. A consciência, ao não entender, procura uma série de alternativas para compreender o que está acontecendo. Algo acontece com a mente e depois de uns minutos, ela às vezes sente que algo interessante aconteceu e o que aconteceu depois foi algo histórico. Os cabos, vamos! Desce, desce, desce!
que faremos? O que faremos? Eu não sabia o que fazer. No dia seguinte do terremoto, eu percebi que não era a única que tinha visto OVNIs. É possível que seja uma manifestação do universo. Para que... Bom, foi determinante na minha vida. A partir daí mudou todo o paradigma hiperracional, científico, intelectual. E eu me abri para outras coisas, digamos assim. Eu não sei se vai acontecer alguma coisa, mas eu acho que estão nos estudando, que estão nos preparando, estão nos investigando. Eu acho que eles devem saber o que acontece. Sabiam, inclusive, que esse grande terremoto viria. Então, suponho que vieram para ver o que estava acontecendo. Os casos se multiplicam, despertando a curiosidade dos pesquisadores, que continuam procurando uma explicação para esse tipo de fenômeno. O que se esconde por trás desses avistamentos? Se trata de manifestações da natureza que fazem parte desses eventos e desconhecemos a sua origem? Ou realmente são um fenômeno OVNI? O que há por trás dos OVNIs que aparecem durante fenômenos naturais? Diante a tragédia e a incerteza, o ser humano sempre tem a tendência de reagir procurando uma resposta. Procuramos de alguma forma explicar os fenômenos, queremos entender por que acontecem. Portanto, a cada situação de caos, terremotos, incerteza, de uma forma ou de outra, o nosso organismo tende a diminuir essa ansiedade ou essa carga emocional que envolve a tragédia. E procuramos explicações de todos os tipos, procuramos algum sentido, e quando não conseguimos achar, obviamente, o fenômeno OVNI, ou um fenômeno das profecias, ou um fenômeno de qualquer tipo relacionado ao Messias, esse vem cumprir o papel. No caso do terremoto, uma porcentagem dessas luzes que são avistadas é resultado da fricção que acontece nas placas tectônicas, principalmente em lugares onde há quartzo. E isso libera uma quantidade de energia que é completamente instável. E as pessoas podem interpretar como fenômenos de índole ufológica. Considerando essa energia piezoelétrica, há uma porcentagem dos fenômenos que não é resultado da energia piezoelétrica. Se realmente existe vida inteligente, estamos falando que ela está no nosso planeta há milhares de anos. E é possível que eles tenham curiosidade, não somente por nós, mas também pelo aspecto geográfico do nosso planeta, de como funciona. Portanto, não é tão absurdo pensar que quando acontece um terremoto, como aconteceu já, eles mandem sondas para ver o comportamento do mar, a que altura subiu, etc. E procurem dados específicos e científicos para conseguirem o que desejam, como nós já fizemos. Existem sismógrafos por todos os lados. Por que a ciência não consegue dar uma explicação definitiva sobre esse tipo de incidente? Estamos sendo estudados por seres de outros planetas ou se trata de uma necessidade humana de consolo e proteção? Os casos acontecem e a população do continente inteiro, acostumada aos fenômenos da natureza dos lugares onde vivem, denunciam incidentes que não coincidem em nada com o que conhecem. Por trás de cada caso denunciado, se esconde uma possibilidade única para encontrar uma resposta. Na manhã de 22 de janeiro de 2011, um fenômeno inusitado abalaria a calma dos habitantes do povoado de pescadores de El Llanito, próximo à cidade de Barranca Bermeja, na Colômbia. Nesse dia, centenas de peixes foram encontrados mortos nos arredores do lugar, causando todo tipo de preocupação. Tentando determinar o motivo dessas mortes, foi iniciada uma série de investigações. Mas as explicações que os cientistas deram se chocaram com o que os experientes pescadores tinham visto. Qual é a verdade? As pessoas contavam que os peixes tinham morrido e os outros foram queimados. Os peixes já estavam todos boiando e muitos dos que recolhemos estavam com queimaduras estranhas. Em uma parte estão queimados e o outro lado da pele aparentemente está saudável. A princípio não tive medo, mas depois fui sentindo medo, porque não sabíamos o que era. Esse fato preocupou os habitantes de El Llanito, cuja economia depende da pesca, e decidiram recorrer às autoridades. Pedimos às autoridades competentes que viessem fazer uma análise química da água. Já foi enviada uma equipe multidisciplinar para pegar amostras respectivas e para examinar o local onde o fato ocorreu. A Secretaria do Meio Ambiente de Barranca Bermeja rapidamente mandou analisar a água do local. Quais os resultados obtidos